E aí, pessoal, acho que está gravando. Vamos lá, então, para a aula de exercícios. Essa aula de Química B, pessoal, exercícios relacionados à aula 6, que é a ebullioscopia e crioscopia. Ok? Vou colocar para gravar aqui. Só lembrando, pessoal, que tem aquela linha de exercícios, ou aquela lista de exercícios lá que eu disponibilizei para vocês. Então, vamos sempre só lembrar para vocês tentarem fazer, beleza? Continuando aqui, gente. Vamos lá, exercício 1 da aula 6. O que ele diz pra gente? Da Federal, ele mostra pra gente o seguinte. Adicionar sal de cozinha ao gelo é uma prática comum quando se quer gelar bebidas dentro da geladeira. Eu acho que ele quis geladeira, não geleira. A adição do sal faz com que a temperatura de fusão se torne inferior à da água pura. Isso, ele acabou de descrever o que é crioscopia, beleza? Que você já sabia que você viu a aula anterior. A diferença, aí ele pergunta, a diferença na temperatura de fusão em graus Celsius na mistura obtida ao se dissolver 200 gramas de sal de cozinha em 1 kg de água em relação à água pura é de... O exercício ele deu uma confundida aqui no português, mas o que ele perguntou? Ele fez uma solução de sal de cozinha e ele quer saber qual que é a diferença de temperatura dessa solução, da temperatura de fusão, né? Dessa solução em relação à água pura. Qual que é o objetivo do nosso exercício, então? Descobrir qual que é a variação de temperatura que 200 gramas de sal dissolvidas em 1 kg de água provoca. Como a gente faria isso? Faz isso, na verdade, que a gente vai fazer agora, usando a lei de Raoult, beleza? ΔT igual a constante vezes a molaridade vezes o fator de Van 't Hoff. Então vamos lá. Primeiro a gente tira os dados. Ele deu que a constante crioscópica é 1,86 graus Celsius quilo por mol. A massa molar em NaCl você calcula e você obtém 58,5 gramas por mol. A massa de sal que ele dissolveu foi 200 gramas. E a massa de água em que foi dissolvido o sal é de 1 kg. Beleza? Como a gente começa? A gente descobre a molaridade da solução. Como a gente faz isso? Regra de 3 simples. Se em 58,5 gramas você tem 1 mol, que é a massa molar aqui, em 200 gramas você vai ter quantos de mol? 3,41. Belezinha? Esse 3,41 você joga na fórmula da molaridade. A molaridade é a quantidade de matéria do soluto em relação à massa do solvente. A quantidade de matéria do soluto é 3,41, que você calculou agora, e a quantidade de matéria do solvente, a massa do solvente, é 1 kg, que é o que o exercício forneceu. Fazendo essa relação, você encontra que 3,41 mol por quilo é a molaridade da solução que a gente está analisando. Beleza? Segundo passo é descobrir o fator de Van 't Hoff. Como a gente descobre o fator de Van 't Hoff, sempre tem que lembrar da equação química que está envolvida na reação. Quando a gente dissolve NaCl, no início a gente tem 1 mol de NaCl, e no final ele é dissociado, então você vai obter 1 mol de sódio mais e 1 mol de cloro menos, beleza? Como você percebe que a quantidade de partículas aumentou, na verdade ela dobrou, né? Ela aumentou 2 vezes. Você tinha 1 mol de partículas e agora você tem 2 mol de partícula. Como você tem o dobro de partículas que você tinha no início, o I vai ser 2, ou seja, o fator de Van 't Hoff é 2, beleza? Se vocês estão com dificuldade em calcular esse I, olhem na aula anterior, que lá no finalzinho eu explico certinho como calculo o I, por que você tem que olhar quanto de matéria deu no final, beleza? Mas enfim, como deu 2 mol de partícula, o I é 2, beleza? Aí a gente calcula a variação de temperatura usando a lei de Raoult de boazinhas. A lei de Raoult é ΔT, F é igual a constante crioscópica vezes a molaridade vezes o fator de Van 't Hoff. Fazendo essa continha, 1,86, que é o valor que ele forneceu. Lembra que eu falei que o exercício sempre tem que fornecer a constante? A molaridade é 3,41 e o fator de Van 't Hoff é 2. Gente, só relembrando, pessoal, muito importante. Eu não coloquei as unidades aqui embaixo só para caber no slide, pessoal. Mas sempre tentem trazer as unidades, porque vocês vão ver que elas vão se completar e você vai obter o grau Celsius. Também para você não se perder nas continhas, beleza? Essa conta vai dar 12,68, que é aproximadamente 13. Então a resposta do exercício vai ser a letra E. 13 graus vai ser a variação de temperatura entre a água pura e a água
com 200 gramas de sal. Beleza? Vamos para o segundo exercício. Esse exercício 1 foi o único exercício que a gente envolvia a conta. Por quê? Todos os exercícios de continha de propriedades coligativas, em geral, vão ter essa cara. Vão pedir para você calcular a variação e fornecer os dados, e aí você vai calculando o que você precisa calcular e para você conseguir calcular no final a variação de temperatura, beleza? Os outros exercícios dizem respeito à teoria de propriedades coligativas, ok? Então vamos lá, exercício 2 da FUVEST. Duas panelas abertas contêm líquidos em contínua ebulição, perdão, a dislexia, desculpa. A panela 1 contém água pura, então 1 contém água pura, e a panela 2 contém água salgada, beleza? Qual dos gráficos abaixo representa melhor a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo? Então você tem que a temperatura do líquido está variando em função do tempo. Tem 3 coisas que vocês precisam para saber para resolver esse exercício. A primeira delas é o seguinte, tem a ver com química geral. Lembra lá em química geral que quando foi mostrado para vocês como os líquidos se comportam na temperatura de ebulição e temperatura de fusão, que tem os líquidos puros, aí tem aquelas misturas azeotópicas e eutéticas. É a mesma coisa aqui. Quando um líquido puro, o que acontece? A temperatura de fusão e de ebulição deles é constante, beleza? É como se fosse aqui, tem o platôzinho da temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, beleza? Então a primeira coisa importante lembrar é, quando se trata de um líquido puro, a temperatura de ebulição dele é constante ao longo do tempo. Até todo o líquido ebulir, né? Mas a temperatura fica assim, por exemplo, a água, ela vai ficar a 100 graus até toda a água ser ebulida, beleza? Ou passar para o estado do vapor. Então você consegue, só com essa informação, que a temperatura de ebulição dos líquidos puros, ficam constante ao longo do tempo, você consegue presumir que que as alternativas, você consegue achar as alternativas erradas. Ei, gente, peraí que deu um bug aqui no meu computador. Peraí. Desculpa, gente, mas eu acho que ia acabar a bateria e aí ele só sinalizou isso pra mim. Vamos continuar. Beleza? Aí, agora vamos continuar. Vamos só recapitular, desculpa pelo escorrido aí. Mas, enfim. Os líquidos puros, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão deles são constantes. Então, o que a gente pode tirar dessa informação? Que a letra C e a letra E são falsas. Por quê? Porque elas mostram que o líquido 1, ou seja, a água pura, varia a temperatura em função do tempo. E isso é mentira. Líquidos puros, a água pura, por exemplo, a temperatura de fusão e temperatura de ebulição dela é constante ao longo do tempo. Eu só vou apagar o xão que eu fiz aqui só para explicar. Beleza? Tá vendo que a temperatura de ebulição aqui aumenta de 1 e aqui diminui de 1? Isso está errado, pessoal. Por quê? Porque a temperatura de ebulição de líquidos puros é constante. Beleza? Então, aí a gente faz o x agora. Beleza? Então, a gente tem 3 alternativas. A segunda coisa é o conceito de ebulioscopia. O que ele diz pra gente? Quando a gente adiciona soluto em água e vira uma solução, a solução tem uma temperatura de fusão maior do que temperatura de ebulição maior do que a água pura. Ou seja, a água pura tem uma temperatura de ebulição menor do que a solução. Ok? Quando a gente adiciona soluto, a temperatura de ebulição aumenta. Então, com essa informação, a gente consegue eliminar a alternativa B. Por quê? A alternativa B diz pra gente que a temperatura de ebulição da água pura é maior do que a temperatura de ebulição da água salgada. Isso é uma mentira, isso contraria os efeitos coligativos, porque é justamente o contrário. A temperatura de 2 é maior que a temperatura de 1. Ou seja, a temperatura de água salgada ou de qualquer solução é maior do que a temperatura do líquido puro ou do solvente puro. Beleza? Então essa alternativa também está errada. Aí resta 2 alternativas, que contemplam as 2 informações que eu disse. O líquido puro fica com a temperatura constante e o líquido puro tem uma temperatura de ebulição menor. Aí você vai reparar 2 coisas. Na letra a água salgada se mantém constante a temperatura de ebulição dela. Na letra D, a água salgada varia a temperatura de ebulição dela. Como a gente faz para descobrir? A gente aí tem que usar a lei de Raoult e pensar nela. A lei de Raoult fornece para a gente o seguinte.
A variação da temperatura de ebulição é correspondente a uma constante, ao fator de Van 't Hoff e a molaridade. Beleza? Eu até coloquei em negrito aqui. Ela é correspondente à molaridade. Se tudo fosse constante, por exemplo, a constante obviamente é constante. O fator de Van 't Hoff é constante. Se a molaridade fosse constante, a variação de temperatura seria constante. Então, em qualquer tempo que você estivesse fazendo experimento, a temperatura de ebulição e a temperatura de ebulição do líquido puro, a temperatura de ebulição da solução teriam a mesma diferença, beleza? Só que isso é verdade? Não. Por quê? Vamos pensar, pessoal, o que significa o W? O que significa a molaridade? A molaridade diz pra gente a relação entre a quantidade de matéria de soluto, ou seja, os mols de soluto, por massa de solução, beleza? Quando a gente faz a ebulição, o que acontece? O soluto permanece em solução, ele não sai de lá, mas o que passa para o estado de vapor? Justamente o líquido, justamente a água pura. Perdão, pessoal, deu um bug aqui. Mas, enfim, o que passa da solução para o estado de vapor é a solução, é o líquido, perdão. Como a massa do líquido como a massa do líquido diminui, você provoca um aumento da molaridade. Aqui está escrito solução, mas na verdade é solvente, viu, pessoal? Acabei de ver. A molaridade é o N do soluto sobre a massa do solvente, beleza? N do soluto sobre a massa do solvente, é o W. Como a massa do solvente diminui, por quê? Porque o solvente está passando do líquido para o vapor, a molaridade aumenta, justamente porque a solução está ficando mais concentrada. Consegue entender isso? Como eu vou perdendo massa, a solução vai ficando mais concentrada. Eu vou perdendo mais água, a solução vai ficando mais concentrada. Como a solução fica concentrada, ou seja, a molaridade aumenta, o que aumenta também, pessoal? Como a molaridade aumenta, o que aumenta também? A variação de temperatura, beleza? Então, com o passar do tempo, a solução vai perdendo massa de solvente, ou seja, o solvente vai evaporando, consequentemente, a molaridade vai aumentando. Como a molaridade aumenta, com o passar do tempo, a variação de temperatura de ebulição dos líquidos vai ser aumentada. E, por isso, pessoal, você consegue concluir que a letra D é a resposta. Por quê? No início, você tem uma variação pequena entre a temperatura de ebulição da água pura, 1, com a água salgada, 2. No final, o que vai acontecendo? Você vai provocando um aumento da variação, porque a solução está ficando mais concentrada, então a variação vai aumentando. Como a variação vai aumentando, a temperatura de fusão a temperatura de ebulição de 2, que está aqui, também vai aumentando. Ou seja, ela vai aumentando em relação a 1. 1 sempre vai permanecer constante, porque líquido puro sempre permanece constante. O que aumenta é a temperatura de ebulição de 2. Por que aumenta? Por causa da lei de Raoult, que indica pra gente que é proporcional à molaridade. Como você vai perdendo massa, você vai aumentando a molaridade. Beleza? Essa alternativa está errada, porque seria como se a solução não se alterasse ao longo do tempo. A solução, a concentração de 2 seria constante, mas a concentração de 2 não é constante. Então, vou apagar todos os rabiscos e deixar claro que a solução, a resposta para esse exercício é a letra D, que é esse gráfico aqui. Conforme o aumento, você passa o tempo, a temperatura de ebulição da água pura se mantém constante, mas a temperatura de ebulição da água salgada aumenta. Beleza? Exercício 3, pessoal. Vamos lá. Em cerca de 20 dias, 500 bilhões de toneladas de gelo se desfizeram na Antártica, formando milhares de icebergs, vários alvos para o Titanic. E é um acontecimento sem precedentes e alarmante pela rapidez com que ocorreu. Os cientistas não conseguem encontrar outra explicação para o fenômeno que não o aquecimento global, causado pelo efeito estufa, por sua vez, resultado da emissão de gases como dióxido de carbono. Olha, só um parênteses. Olha de quando é essa reportagem, galera. 2002. O gelo está derretendo desde 2002, passou 18 anos e a gente ainda acha que isso é mentira, a gente ainda acha que isso é falso. O Brasil trava reuniões climáticas, enfim, famoso Ricardo Salles, mas não vou falar disso só para não citar. Vamos para a química aqui. Enfim, aí o comando do exercício. Na água existem vários sais dissolvidos, dentre eles o cloreto de sódio.
Relacionando-se as temperaturas de congelamento e de fervura da água pura com as de uma solução 1 molar de cloreto de sódio, qual a variação que ela deve, qual que é a variação que ela deverá sofrer? Ou seja, ele está perguntando para a gente, eu fiz uma solução 1 molar de cloreto de sódio, eu quero saber, essa solução vai variar como em relação à variação ao líquido puro? Você já sabe, você viu a aula anterior e sabe que a temperatura de ebulição do líquido aumenta numa solução, ou seja, ebulioscopia. Conforme você adiciona o soluto, a temperatura de ebulição da solução aumenta. E você sabe que a temperatura de fusão ou a temperatura de congelamento diminui conforme você adiciona soluto, beleza? Conforme você adiciona soluto, a temperatura de fusão diminui. Sabendo disso, fica fácil resolver o exercício. Vamos lá. A letra A diz, essa solução de 1 molar vai congelar a 0 graus Celsius. Falso, ela não se mantém, ela aumenta. Perdão, ela diminui. A temperatura de fusão diminui. Ela vai ferver a 100 graus. Falso, ela não se mantém, ela aumenta, ou seja, a temperatura de ebulição aumenta. Letra C, congelar acima de 0 graus. Uma solução congela acima do solvente? Não, congela abaixo, a temperatura de fusão diminui. Então é falso. Ferver abaixo de 100 graus. Falso também. Por quê? Ela ferve a uma temperatura maior que 100 graus. A temperatura de ebulição aumenta. Letra E, congelar abaixo de 0 graus. Verdadeiro. Não só porque é a última, mas porque quando você adiciona o soluto, a temperatura de fusão diminui, ou seja, a água vai congelar abaixo de 0 graus. Beleza? Exercício 4. Talvez o exercício mais complicadinho para vocês, porque ele teria que lembrar lá de como você de sais e tal do conteúdo de química inorgânica. Mas vamos lá. Exercício 4, aula 6. Do ITA. Considere os valores da temperatura de congelamento de soluções 1 milimol por litro das seguintes substâncias. Ou seja, ele pegou, fez soluções de 1 milimol por litro de cada uma das substâncias que está aí e mediu a temperatura de congelamento ou a temperatura de fusão que seja. Ele tem, ele tem 5 compostos. Sulfato de alumínio, borato de sódio, de cromato de potássio, cromato de sódio e nitrato de alumínio. Beleza? Não lembro como é que fala 9, o prefixo de 9, mas 9 vezes hidratado. Aí ele pede lá, identifique a alternativa correta relativa à comparação dos valores das temperaturas. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, qual dessas alternativas representa melhor a ordem das temperaturas de congelamento? Ou seja, qual desses tem a ordem certa para a temperatura de congelamento de cada sal? Beleza? Então, por exemplo, na letra A, só um exemplo, não sei se é certo, mas assim, a letra A diz pra gente que a temperatura de fusão ou a temperatura de congelamento de 1 é menor que a de 2, que é menor que a de 5, que é menor que a de 3, que é menor que a de 4. Ou seja, a temperatura de 4 tem a maior temperatura de congelamento e 1 tem a menor temperatura de congelamento. Beleza? É um exercício de crioscopia, pessoal. Quando é crioscopia, o que a gente tem que lembrar? Quando você adiciona soluto, você provoca uma diminuição da temperatura de fusão, beleza? Então, quanto mais soluto você tem, mais baixo você congela a substância, beleza? Lembre-se sempre que a propriedade coligativa depende única e exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas na solução, beleza? Lembra que quando eu falei disso, a gente considerou o fator de Van 't Hoff? O que é o fator de Van 't Hoff? Ele indica pra gente qual que é essa proporção. Qual que é a proporção entre o quanto se dissolveu e quanto eu tinha antes, beleza? Então, calculando o fator de Van 't Hoff para cada substância, eu consigo observar qual vai ter o efeito mais pronunciado da crioscopia. Por quê? Quanto maior o fator de Van 't Hoff, menor vai ser a temperatura de congelamento. Consegue me acompanhar? Por quê? Quanto mais partículas eu tenho, vai ser menor a temperatura de congelamento, beleza? Quanto mais partículas eu tenho dissolvidas, vai ser maior o fator de Van 't Hoff, porque o fator de Van 't Hoff correlaciona essas duas propriedades. Então, quanto maior o fator de Van 't Hoff, menor a temperatura de congelamento. Só que como a gente faz para descobrir o fator de Van 't Hoff? A gente tem que fazer a equação química e calcular quantos mols de partículas tem dissolvido. Beleza?
E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Para o sulfato de alumínio, a gente tem essa seguinte expressão. O sulfato de alumínio dá 2 mol de alumínio 3+, mais 3 mol de SO4 2-, beleza? O I vai ser 5, por quê? Tinha 1 mol, no final tem 5 mols, 2 de alumínio e 3 de sulfato. 5 sobre 1 dá 5. Beleza, pessoal? Aqui a gente considera que todo sal é dissolvido e tal, de maneira bem direta. Borato de sódio. Fazendo para o borato de sódio, a gente vai observar que dá 2 sódios, 2 sódios mais o borato, B4O7 2-, e o I vai ser 3, ou seja, tem 3 partículas no final e tinha uma no começo. Para o dicromato de potássio é a mesma coisa. Vai dar 2 mols de potássio mais 1 mol de cromato, o I 3. Para o cromato de sódio, a gente tem a mesma coisa. 2 sódios mais e dando o cromato CaRO4 2-, o I igual a 3, beleza? E para o 5, para o nitrato de alumínio, a gente vai ter o I igual a 4. Por quê? Deu 1 alumínio e 3 nitratos. Ah, professor, mas para onde foi a água? A água, pessoal, ela começou a fazer parte da solução agora, entende? Porque a água não é partícula, a água é solvente. Se você está adicionando mais solvente, você não está alterando o fator de Van 't Hoff. Você só está colocando mais solvente lá. Você está colocando bem pouco, viu, pessoal? Porque a proporção entre solvente e soluto é bem baixa nesse caso. Mas essa água vai virar solvente. Essa água não faz parte dos cálculos de partículas dissolvidas, beleza? Então, para a alternativa 5 aqui, nitrato de alumínio, você vai ter alumínio 3+, mais 3 nitratos. Beleza? Então, você vai ter que, para a primeira, você vai ter um fator 5, 3, 3, 3 e um fator 4 no final. Beleza? Agora você tem que lembrar o que eu disse antes. Quanto maior o fator de Van 't Hoff, menor a temperatura de congelamento. Beleza? Então, você vai ter que a temperatura de congelamento de 1 é menor que a de 4. Beleza? Só que tem outro detalhe aqui. Perceba que esses fatores têm a mesma intensidade? Ambos são 3. Por que isso acontece? Porque eles geraram 3 partículas dissolvidas. E o que é fundamental que eu falei que é bem importante para as propriedades coligativas? As propriedades coligativas dependem do número de partículas dissolvidas. Se elas têm o mesmo número de partículas dissolvidas, elas vão ter mais ou menos, ou muito aproximadamente, a mesma temperatura de congelamento. Qual que é a resposta que contempla essas duas coisas? A ordem que 1 tem uma temperatura menor que 5, e 5 tem uma temperatura menor que 2, 3 e 4. Qual que é a alternativa? A alternativa B. Beleza? Por quê? A temperatura de fusão, a temperatura de congelamento de 1 é menor que a de 4? Sim. Por quê? Porque 1 tem mais partículas, então vai congelar mais baixo. 5, perdão, não 4. 1 vai congelar, tem mais partículas, vai congelar mais baixo. A alternativa 5, nitrato de alumínio, tem 4 partículas, então vai congelar um pouquinho mais acima do que 1. E o resto vai congelar acima desses dois. E eles vão se equivaler. Por quê? Porque não importa o número de partículas, ou não importa qual a partícula, mas sim o número de partículas, beleza? 2, 3 e 4 vão ser mais ou menos a mesma coisa. Ok? Então a alternativa correta é a letra B. Belezinha? É isso, pessoal. Até a próxima aula. Acho que não tem nada a acrescentar aqui, mas é importante que vocês tentem fazer os exercícios extras e também venham nas aulas de tira dúvidas, caso você tenha alguma dúvida. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.